Tá, então, gente, essa semana, agora no caso, não tem atividade, que eu vou provavelmente fazer uma atividade amanhã. Hoje eu não tive tempo pra nada. Hoje eu acordei até mais cedo, que eu tava com ansiedade, que eu tinha um monte de coisa pra fazer hoje. E minha cabeça ficava martelando que eu tinha um monte de coisa pra fazer hoje. Então, hoje não tem atividade, mas amanhã, quando me sobrar um tempinho, tem atividade. E, gente, eu vou manter as atividades em espanhol. E eu vou manter as atividades, de preferência sempre escritas, com uma, duas ali no meio, três no máximo, de alternativa para coisa mais simples, porque é necessário que vocês treinem bastante realmente a escrita, porque não adianta nada ficar dando aula aqui, sendo que não tem um espaço onde vocês realmente botam em prática o que vocês veem. Então, vão ler em espanhol, vão me responder em espanhol e vão ser felizes assim, porque é assim que vocês vão caminhar na língua e é assim que tem que ser botado em prática, porque não adianta nada você só ver teórico, 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 chega na prática e não é capaz de fazer nada. Por isso tem que ficar praticando, praticando, praticando e fazer a coisa ali para conseguir caminhar, tá, gente? E botar mais vídeos, não grandes, porque, por exemplo, se eu me visse, por exemplo, fazendo, eu ainda tenho muita paciência para ver muito tempo também, porque eu não gosto de ficar vendo vídeo. Então, uma coisa ali de 5 minutos no máximo, mas já é uma coisa, né? Então, é isso. Não tem atividade hoje, mas amanhã vai ter. E hoje é a última aula dessa primeira parte de espanhol, né? Porque vai ter as férias. Que a gente vai ter conteúdo novo, tá? Nas próximas 3 semanas, como a gente tinha dito na aula anterior ao vivo, nas próximas 3 semanas a gente vai fazer uma revisão completa de tudo que a gente já viu. Porque para aprender que a gente tem que ver a coisa, praticar, ouvir, ler e revisar. Sempre ficar revisando o que você viu, sempre tá escrevendo, sempre tá praticando, sempre tá ouvindo e sempre tá falando de preferência, tá? E é isso. Ai, tá? Vamos revisar tudo de novo. Aí a gente vai engata em ler livro, tá? Pra pegar pesado na situação aí. E logo depois vem as férias, depois das férias aí a gente volta com conteúdo novo e com conteúdos mais avançados. Não tão avançados sempre porque a gente tá no básico. E hoje a aula ela vai se manter basicamente no quê? Em questão de habilidades, tá? O que você gosta de fazer, o que você sabe, o que você conhece. E hoje a gente também vai relembrar a questão do verbo gostar, que é o quê? O verbo gostar. Quando a gente fala que a gente gosta de muita coisa. O problema é que essa questão do verbo gostar em espanhol, ela é diferente do que a gente já está acostumado com o verbo gostar, que a gente vê que é simplesão, é só um verbo qualquer, mas em espanhol não é tão um verbo qualquer assim. Tem umas certas diferenças aí que a gente vai ver utilizando uma música muito boa para isso, tá? Mas antes a gente vai começar a ver o quê? Verbo. Não, verbo não. Aqui. Falando de coisas que a gente gosta de fazer. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de verbos. Oh, meu Deus. Como conducir, que é o quê? Dirigir. Não é cocinar, tá? É cocinar. Ignorem esse N. Então, cocinar, cozinhar. Bailar, que vocês com certeza já viram. Dançar, que tem aquela música famosa, bailando e blá blá blá. Dibujar, que é o quê? Desenhar. Observem sempre a pronúncia do D, que o D é aquela coisa pura. A gente, por exemplo, em português falaria dibujar, certo? Não é é dibujar, tá? Que é desenhar. Tocar no instrumento, que é tocar um instrumento, mesma coisa, só muda o um ali. A gente tem que un em espanhol. Já viu essa situação. Conhecer acerca de outras culturas, que é aprender sobre outras culturas. Então, conhecer é o que é conhecer, não necessariamente aprender, tá? Porque para aprender a gente já viu que tem literalmente o verbo aprender, tá? Acerca é o que? Sobre ou acerca de outras culturas é aprender sobre outras culturas. Mas a frase literal é literalmente conhecer acerca de outras culturas, que é a mesma coisa que falar que aprender sobre outras culturas, conhecer outras culturas, tá? Outras, a gente já viu essa palavra algumas vezes, que é o quê? Outra. Outras, outras, tá? Outro, outro, outros, outros, ok? Culturas, cultura, tá? Só observem a pronunciação, culturas, culturas, tá? Observem o L, culturas. A ser amigos. A gente já viu várias e várias vezes amigo.
Agora, hacer, uma coisa que eu percebi que vocês estão errando muito. Ou por falta de vocabulário, acabaram pesquisando, porque eu pedi que não pesquisasse. Mas não existe o verbo fazer no espanhol. Existe o verbo hacer. Tem gente botando lá fazer, ellos fazem. Sabe? Conjugando o verbo fazer como se ele estivesse, como se ele fosse um verbo em espanhol. Ele não é um verbo em espanhol. Quando a gente quer falar fazer, a gente fala hacer, tá? Hacer, tá? Então, hacer amigos é fazer amigos. Cantar, que é cantar, é cantar. E ler um livro, a gente já viu isso, que é ler um livro, tá? Não é exatamente ler livros. Se fosse ler livros, seria ler livros, ok? Então é ler um livro. E aqui a gente tem um exemplo. Que te gustas hacer? Me gusta mucho bailar, cantar, viajar y conocer otros países y culturas. ¿Sabes cocinar? Sé cocinar solo lo básico, tá? Primeiro ali, rapidão. Não é lo básico, tá? É el básico, porque básico é um substantivo, tá? Então não existe esse lo ali atrás, existe ele, ok? Foi um erro que eu vi na hora que eu tava repassando os slides, mas não arrumei porque o PowerPoint estava pra caramba e eu só prefiro repassar aqui a verdadeira situação. Então, o que te gustas hacer? Então, o que você gosta de fazer? Então, por que o gustas? Porque a gente tem o que? O sujeito tu. Que tu gustas hacer. Então, eles falam que te gustas hacer. Ok? Então, que te gustas hacer? Me gusta mucho bailar, cantar, que a gente já viu o que é, viajar, tá óbvio que é, e conhecer outros países e culturas. Tá óbvio tudo que tá aqui escrito, né? Certo? Quando a gente fala que a gente gosta de algo, a gente fala o quê? Me gusta alguma coisa, tá? Agora, dependendo do que vier outra coisa, o gusta vai mudar e eu vou repassar para vocês agora, tá? Então, lembra que a gente tem o mútil. O que é o mútil? É um advérbio, porque ele tá mudando meio que a função do gustar, ele está adicionando uma intensidade. Então, eu gosto muito de bailar, cantar, viajar. Por isso que, né, me gusta muito bailar, cantar, viajar. Porque é um mucho. Então, ele está servindo ali de um advérbio. Ele está dando intensidade, ele está dando uma questão ali para o gustar. E sabes cozinhar? Porque sabes, porque tem o sujeito tu escondido ali. Então, tu sabes cozinhar, ou seja, você sabe cozinhar. E a pessoa responde, sé cocinar solo el básico, tá? Então, sei cozinhar somente, porque a gente viu que solo é somente, e el básico, o básico, tá? E a gente vai ver essa questão do ser aí, que significa sei. Então, vamos entrar agora na parte onde a gente fala de ser e conosco, que são os verbos saber e conhecer. Então, a gente começa com uma introdução, que o Carlos diz, sabes tocar um instrumento? E a Bárbara responde, sim, sei tocar a guitarra e o saxofone. Então, ela diz, sim, sei tocar a guitarra e o saxofone, ok? Sim, sei tocar a guitarra e o saxofone. Então, sei tocar, ok? Sei, observe esse sei. E o Carlos responde, que bueno, conoces a Julia, la prima de Luis, ella também sabe tocar el saxo. Então, que bueno, que bom. Conoces a Julia, ou seja, você conhece a Júlia, a prima de Luiz, ou seja, a prima do Luiz, ela também sabe tocar saxofone, ok? Então, essa frase aqui não precisa muito de uma explicação. A gente passa para a próxima. E a Bárbara responde, no la conozco, pero sé quién es. E a ti, que te gusta ser? Então, a Bárbara disse, não, eu não a conheço, mas eu sei quem é. Então, por que aquele lá tá lá? No la conosco. Porque a gente tem verbo conhecer. Você conhece o quê? Você conhece quem? Observe que quando a gente faz essas duas perguntas para um verbo, significa que quem vai vir substituir aquilo que aquela pessoa conhece, se fosse, sei lá, um celular, seria ele, certo? Que a gente já viu que é ele. Então, o que estaria ali? Estaria lo, porque seria um objeto direto. Então, quando a gente faz uma pergunta para o verbo, você conhece quem? Você conhece o quê? Significa que quem vai responder vai ser um objeto direto. Então, ela não conhece quem? A Júlia. E a Júlia é o quê? Ella. Então, ella é lá, tá? De acordo com o que a gente tem de objeto direto. Então, no la conosco. Então, conosco é o quê? É a conjugação do verbo conhecer para eu. Então, no la conozco, ou seja, não a conheço, mas sei quem é.
Então, observem ali que por algum motivo aquele Ken ali, ele está com acento, sendo que eu já disse para vocês. Se não está fazendo uma pergunta, se não está demonstrando uma necessidade como ali no começo, o Carlos que bueno que está com acento, então por que ele está com acento? Vamos ver daqui a pouco. E ela pergunta, e você? O que você gosta de fazer? E viu o Gusto, devia ter com gustos, tá? Que ter gustos a ser, porque tá usando T ali. E T a gente já viu que é o que? Pronome para tu. Então, que te gustas hacer? E o Carlos responde: Eu não sei nada de música, pero me gusta el deporte. Então, ele diz: Eu não sei nada de música. Então, eu não sei, a gente já viu. Vocês provavelmente já viram isso durante a vida de vocês, que é eu lo sei ou eu não sei. Que eu não sei, não sei. Eu lo sei, eu sei isso, basicamente. Então, eu não sei nada de música, mas eu gosto de esporte, tá? Então, deporte é esporte. Deporte. Y a Bárbara responde, ¿qué deporte haces? Yo no sé jugar, pero conozco muchos equipos y me gusta ir a los partidos com minha família. Então, ela pergunta, que esporte você gosta? Não, que esporte você gosta não, que esporte você faz, tá? Então, por que você faz? Porque a gente tem um access ali, e quem tá atrás, que tá escondido, é o tu, sujeito tu. Quando a gente tem o sujeito tu, a gente tem que o verbo sempre termina geralmente com um S, tá? Então, que deporte haces? E ela disse, eu não sei jogar, ou seja, ela não sabe jogar. Mas conheço muitas equipes e eu gosto de ir às partidas com a minha família. Então, pero conosco a gente viu que mas eu conheço e ela fala muitos equipos. Então, observem que o muitos ele acompanha o que ele está adicionando quantidade. Então, se é muita equipe, então é muitos equipos, certo? Porque são muitas equipes, então são muitos equipos. Porque equipo é equipe, e equipos é o verbo, é o plural, então é equipos. Equipo, equipos, equipe, equipes, tá? E me gusta ir a los partidos com minha família. Então, ela gosta de ir às partidas, porque lembra, quando a gente vai a algum local. Então, ela vai ir a algum local. Então, ela gusta ir a, e aí, às partidas. Com minha família, certo? Observem que o me, ele não possui acento, porque ele está falando de um adjetivo possessivo, meu, minha. Agora, se você é um pronome oblíquo, tipo, para mim, eu não gosto de ir a partidas com a minha família. Então, para mim, ou seja, a mim não me gusta ir a los partidos com minha família. Observem que o primeiro me, que se trata de mim, ou seja, um pronome oblíquo, ele teria acento. Agora, minha família não tem, porque é um adjetivo possessivo, ou seja, minha família. Se tem o sentido de meu, minha, não tem acento. Se tem o sentido de mim, ou seja, pronome oblíquo, tem acento. E no diálogo visto, a Bárbara e o Carlos falam sobre suas habilidades e o que sabem fazer. A Bárbara sabe tocar saxofone, guitarra e saxofone, e o Carlos sabe nadar e jogar futebol. Interessante que ninguém aqui disse que gostava de jogar futebol e nadar, mas vou ignorar. Então, como você deve saber, em espanhol existem dois verbos que sabem expressar conhecimento. Esses dois verbos são saber e conhecer. E, em geral, saber é usado com ideias, habilidades e competências, enquanto conhecer é usado com pessoas e lugares. Gente, a gente já conhece esses verbos por causa de português, né? Então, aqui, saber irregular, apenas para a primeira pessoa do singular do presente, ou seja, ser. Lembra que eu tinha comentado com vocês que a maioria dos verbos irregulares, eles só eram irregulares quando se tratava do dio, tá? Então, saber também não é muito diferente. Você tem que, de acordo com a padronização que a gente tem, da forma que a gente conjuga, ele está completamente certo. Para o tu, tira o R, bota S. Para ele eu ser, tira o R, bota E. Nós outros tira o R e bota emos. Isso, claro, para verbos terminados em ER, tá, gente? ER. Vós outros tira o R e bota eis. Eles, ustedes, tira o R e bota en. Agora, observem que se fosse de acordo com a padronização para o Deus, seria Dio sabo, porque a gente tira o R e bota o. Mas a gente vê que é completamente diferente, é Dio se. Então, por isso tinha aquele se lá antes, porque o verbo saber conjugado para Dio é se. Dio se. E você também pode indicar o quanto alguém sabe sobre alguma coisa com o verbo saber, seguido de quantificadores que a gente já viu. Então, eu não sei nada de música. Então, eu não sei nada sobre música, de música. Eu sei algo de espanhol, ou seja, eu sei um pouco, tá? Então, o algo que a gente está acostumado, que é o nosso algo, não é exatamente algo, é pouco, tá? Ou seja, também poderia ser, eu sei pouco de espanhol, também teria certo. Eu sei muito de deporte. Ou seja, eu sei muito sobre esporte.
E saber também pode ser seguido pelas palavras interrogativas. Que, quem, donde, quando, qual, por quê. Então, não la conosco, pero sé quem é. Então, observem que eu já dito para vocês. Por que esse quem tá com acento, sendo que eu falei não botem acento, se não tá fazendo uma pergunta ou fazendo aquelas questões de intensidade que precisa usar o... Ai, como é que é o nome? Ponto de exclamação. Então, por quê? Porque se a gente vai usar o verbo ser e a gente vai usar essas palavras interrogativas, que é que, quem, onde, quando, qual, por quê, a gente vai botar acento quando essas palavras interrogativas, elas são antecedidas do verbo saber, ou seja, ser, tá? Então, não é só para o verbo, só para a conjugação ser, é para o verbo saber como um todo, ok? Então, ella no sabe quem é. Esse quem teria acento, porque quem vem antes é o quê? O verbo saber. Ella no sabe quem é. Então, a gente bota acento nas palavras interrogativas quando elas fazem uma pergunta, quando elas estão acompanhadas de ponto de exclamação, tem essa questão de demonstrar intensidade, ou quando estão antecedidas pelo verbo saber, ok? E outro ali, não sei o que comer hoje. Então, não sei o que comer hoje. Inclusive, uma realidade minha, vou sair daqui com fome, sem saber o que comer. Então, não sei o que comer hoje. Agora, se fosse, sei lá, supondo alguma frase com lógica, onde não tem esse verbo saber antes, esse que não teria acento, ok? E a gente tem que o verbo conhecer também é somente irregular para a primeira pessoa, tá? Então, observem que, de acordo com tu, ele, você, nós outros, nós outras, vós outros, nós outras, eles, ustedes, tá seguindo a forma que a gente conjuga os verbos regulares. Somente para o dio, que eu já tinha dito para vocês em alguma aula passada, que para o dio é diferente, porque a maioria dos verbos regulares só é diferente quando a gente fala de dio. Então, yo conozco, tú conoces, usted conoce, nosotros conocemos, vosotros conheceis, eles, ustedes conhecem. Tá? Então, o verbo conhecer, ele significa estar familiarizado com ou conhecer uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Quando a gente se refere a alguém, a gente diz conhecer a e a pessoa, o nome da pessoa, o cargo que ela tem, alguma coisa assim. Mas quando nos referimos a algo, dizemos conhecer mais o local. Então, a gente tem, por exemplo, conheces a Julia, a prima de Luís? Então, a gente tem conoces, ou seja, a gente usou o verbo conhecer, e a gente botou o a porque é assim que a gente conhece a alguém, tá? É regência. A gente conhece a alguém. A maioria dos verbos, eles vão ter essa questão de verbo e depois a preposição a. Porque geralmente você conhece alguém, você vai a algum local. Geralmente essa questão. Espanhol, muito mais do que em português isso acontece. Então, conoces a Julia, a prima de Luís? Então você conhece a Júlia. E a gente tem, por exemplo, com lugar ou coisa, conoces la escuela Santo Antônio? Mesma coisa que a gente falaria em português. Você conhece a escola Santo Antônio? Só falar isso mais basiquinho. Agora, quando a gente vai falar de uma pessoa, a gente tem a preposição a anteriormente. Agora, quando vai falar de lugar, não tem. Precisa ficar lembrando isso? Não. Mas é bom praticar, porque a coisa vir naturalmente, não ficar, ok, se eu falar de pessoa com o verbo conhecer, então tem que botar, se eu não vou falar de pessoa, eu não boto a antes. Não é isso, é basicamente praticar que vem naturalmente. E conosco muitos equipos. Em geral, conhecer ele não vem acompanhado de preposição a. Mas quando a gente está falando de conhecer alguma pessoa, então a gente tem acento. Acento não, preposição a. Ok? E a gente encerra por hoje os slides. Mas ainda a gente tem mais uma partezinha, tá? Que é aquela música que eu comentei com vocês. Ela é muito interessante para ver mais sobre o verbo gostar e algumas coisinhas dele. Que coração, mi coração. Ai, gente, calma aí, vamos por partes. Então a gente disse aqui que a primeira frase que apareceu, a gente disse não, né? Apareceu aqui na primeira frase. Que oração, mi coração. Então, que oração, meu coração. Como eu tinha dito em alguma aula também, essa questão de perguntar que oração é tão flexível quanto em português. Que oração, que horas sono poderia ser, ou que hora é, tá? Mesma coisa a gente tem. Que horas são, que horas é, que a gente fala. Que hora é, tá?
Então é tão flexível quanto a gente tem em português. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije. Permanece a la escucha. E aqui a gente tem a primeira frase, que é te lo dije bien clarito. Então, te lo dije, temos um verbo lo, pronome lo. Por quê? Porque a gente tem um pronome de objeto direto, porque quem diz algo é tipo perguntar, você disse o quê? Então, se a gente tem a pergunta o quê, ou quê, então a resposta é um pronome de objeto direto. Então, lo é para ele, certo? Então, e dije está no passado, que a gente não vai entrar agora. Então, eu te disse bem claramente, tá? Que o T, a gente já sabe o que é o T por causa da proximidade com o português, a gente consegue entender. Então, eu te disse bem claro, bem claramente. Permanece a la escucha. Permanece a escuta. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana. Ó, 12 de la noche em La Habana, Cuba. Então, o que isso aqui tá querendo dizer? 12 da noite? 12 da noite, que é basicamente meia-noite em Habana, em Cuba, tá? Habana é o quê? Havana, que a gente já viu pela música da Camila Cabello lá. Então, Habana é Havana, que se eu não tô muito louca, é a capital de Cuba. Então, 12 de la noche é 12 da noite, tá? 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de... Então, 11 de la noche é o quê? 11 da noite em São Salvador, El Salvador, que é uma música, que é um país lá da América Central também, falando de La espanhol. noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche. E, mesma coisa, 11 da noite em Managuá, na Nicarágua. En Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a... Tá, vamos voltar então. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Tá, vamos lá. Me gustan los aviones. Então, já dá para perceber que avião é o quê? Avião. Certo? Então, isso aí, beleza. Agora, observem que quando a gente fala eu gosto dos aviões, quando a gente fala eu gosto em português, e mesmo que essa coisa que a gente goste esteja no plural, isso significa que a gente tanto faz o verbo continua porque eu gosto. Não importa se é plural que eu gosto ou está no singular. Mas, em espanhol, essa questão do verbo gustar, ele vai mudar quando o que você gosta está no plural. Então, se você gosta dos aviões, de aviões, então, me gustan los aviones. Você vai sempre falar me gustan e aquilo que está no plural. Por quê? Porque o verbo gustar, ele muda de acordo com o que você gosta. Então, é uma das poucas coisas que acontecem no espanhol que simplesmente teu verbo vai mudar pelo que veio na frente. Por que eu sempre falo? O verbo é verbo, não muda para nada. O que vai mudar o verbo? É quem que ele vai estar precedido. Tipo, acho que não é precedido. Mas quem que ele está se referindo? A qual sujeito? Se é eu, então é eu, então é me gusta, certo? Mas, aquilo que eu acabei de dizer, se aquilo que você gosta está no plural, então o verbo também vai estar no plural. Então é me gustan, ok? E ele observa que me gustas tu. Então, se você observar, o gustas ele mudou por causa do tu. Porque lembra que eu repeti também? Que quando a gente está falando do sujeito tu, os verbos eles vão estar com S no final. Então, por que tá me gustas? Porque quem antecede não. Quem vem depois do verbo gustar é o que vai mudar ele. Então, se eu gosto dos aviões, são me gustam dos aviões. Agora, se eu gosto de você, é me gustas tu, ok? Mas vocês também já viram me gustas tu pela música do Friend lá. Me gustas tú. Me gustas
Isso aqui não preciso falar muito, né? Me gusta viajar. Quando a gente vai falar de um verbo que eu gosto de algum verbo, então vai falar sempre me gusta e o verbo. Porque o verbo não consegue estar no plural necessariamente, tá? Ele consegue estar no plural se o sujeito é no plural, mas a gente não tá falando que o verbo tá no plural, porque não faz muito sentido, tá? Então, como a gente tá falando de yo ali, então, como eu gosto de viajar, então tudo vai estar no singular. Tudo, tudo, tudo. E me gusta só porque eu acabei de explicar. O gusta, ele vai se guiar pelo que vem na frente. Então aqui, ó. Me gusta la mañana. Então, mañana é o quê? Ella. Então, se a gente tá falando de ella, então a gente tá falando de gusta, ok? Gusta. Certo? Porque a gente tem lá, pelo de acordo, com a variação. Ele, usted, é o quê? Tira o AR e bota A. Então, me gusta la mañana. Quando a gente tem o tu, que a gente faz? Tira o AR e bota S. Me gustas tu. Então, eu gosto do vento. O que é el viento? É ele. Ou seja, tira o AR e bota A, porque o sujeito é ele. Observe, usamos outro verbo agora, que foi sonhar. Então, o que acontece? Bota o verbo infinitivo, que é a sua raiz, pular, correr, jogar, e me gusta. Me gusta e o verbo que você está se referindo. Me gusta la mar. Ou seja, eu gosto do mar. Tá? Observe que quando a gente fala que você gosta de alguma coisa, você não está acompanhando a preposição de como a gente tem em português. Porque em espanhol só basta quando a gente fala do verbo gostar, tá? A gente só basta falar eu gosto e botar o que você gosta. Não precisa dessa preposição de. Então, la mar é o mar. Observem que mar em espanhol é feminino, enquanto em português a gente tem que é masculino. É do nada. Do nada, a gente tem um francês, mas vamos ignorar o francês, porque eu não sei falar francês. Observem o que eu disse. Praticamente qualquer verbo, não praticamente não, muitos verbos, em espanhol, eles vão ter verbo e a preposição a. Você vai fazer alguma coisa? Beleza, em português a gente não tem que a gente vai botar a preposição a, mas em espanhol a gente tem. Se a gente vai a algo local, a gente vai a fazer algo, é assim que funciona, tá? Então, o que vou fazer é o que vou fazer. Observe que em português a gente não tem esse a, mas em espanhol a gente tem, porque é sempre ir a alguma coisa. Não significa que você está indo a algum local, significa que talvez você esteja indo fazer alguma coisa, que é nesse caso. Então, bota a preposição a e bota o verbo. Que voy a hacer, je ne sais pas. Que voy a hacer, je ne sais plus. Que voy a hacer, je suis perdu. Que horas son mi corazón. Observe aqui de novo. Oh, meu Deus. Que voy a hacer, je suis perdu. Observe que eu uso a mesma coisa de novo, que horas son. A mesma coisa não, coisa diferente. No começo foi que hora son. Agora foi que horas son. Ou seja, pode mudar tranquilamente. Me gusta la moto. Ou seja, eu gosto da moto. Eu gosto de moto, tá? Moto em espanhol. Português. Ah, mas eu acho que tem, se eu não me engano, se eu não tô maluca, porque eu já disse pra vocês, me perguntam de gramática, mas evitem me perguntar de vocabulário, porque eu não sou me pouco, principalmente com espanhol, que tem 1000 jeitos de falar a mesma coisa. Mas, se eu não me engano, moto é uma coisa mais de América Central e América do Sul, tá? Nessa questão de verbos de espanhol. Se eu não me engano, eu acho que... eu não lembro exatamente, mas se eu não me engano é motocicleta quando a gente vai falar, tipo, na Espanha, tá? Então, moto, beleza. Mas é pra país da América Central e América do Sul. Me gusta correr, me gusta... Olha lá, de novo. Quando a gente vai falar de um verbo, a gente bota o verbo no infinitivo, correr, pular, jogar, andar, e o me gusta, tá? Então, a gente tem que, basicamente, me gusta viajar, me gusta correr, me gusta sonhar, é a mesma coisa. Gente, ó, confirmei. Quando a gente falar moto quando a gente falar moto na questão do verbo espanhol da Espanha, é motocicleta, tá? Não tava maluca, gente. Eu sou boa, cara. E aqui a gente tem me gusta la lluvia, me gustas tu. Me gustas tu já tá óbvio por quê. Agora, la lluvia, por quê? A lluvia significa a chuva. Então, a gente tem que
A chuva é o quê? Ela, ella. Então, o verbo gustar vai estar de acordo com ella. Ou seja, tira o R e bota A. Então, tá vendo ali que fica a mesma forma. La lluvia, me gustas tú, me gusta volver. Mesma coisa, a gente tem o verbo volver, que é voltar. Então, bota o verbo no infinitivo e é isso. Me gustas tú, me gusta marihuana, me gusta. A gente precisa dizer mesmo. Eu gosto de maconha. Maconha é o quê? Ella, porque é a maconha, la marihuana. Ou seja, ella, tira o R, bota A. Gustas tú, me gusta colombiana, me gusta. Agora, honestamente, aqui só provavelmente botaram errado, que é colombiana, é la colombiana, então é ella, então me gusta, tá? Pra mim só botaram errado. Gustas tú, me gusta la montaña, me gusta. Me gusta la montaña. Montanha. Então, ella gusta. Gustas tú, me gusta la noche. La noche, ella gusta. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. 12, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la cena. O que a gente já vê que la cena é o jantar. La cena, ella, então é gusta. Me gusta la vecina. Me gusta la vecina. O que é la vecina? É a vizinha. A vizinha é o quê? Ella. Então é me gusta. Então, me gusta la vecina não é vacina. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que era vacina, mas não é vizinha, tá? Então, la vecina. Agora, se fosse o vizinho, seria el vecino, ok? Só tirou o artigo, que não é lá, é ele, e trocou por o. Então, me gusta la vecina, me gusta el vecino. Eu gosto da vizinha, eu gosto do vizinho. Me gusta su cocina. Me gusta sua cocina. Sua cozinha. Cozinha é o quê? Ella. Então é gusta. E cocina é cozinha. A gente vê que cocinar é cozinhar, então cocina é cozinha. E eu gosto da sua cozinha. Em algum momento a gente está usando o verbo usted e depois um verbo tu ali. Verbo não, sujeito. De la mañana. Me gusta camelar. Ai, caramba. Me gusta camelar. Ou seja, camelar. O que é camelar? É meio que você ficar tentando paquerar uma pessoa, sabe? Pode ter esse sentido de seduzir, mas não necessariamente porque eu acho que seduzir é um pouco agressivo, vai mais um pouco uma coisa sexual da coisa. Mas tem essa questão de verbo paquerar, que você fica mandando palavras bonitas pra pessoa, ficar elogiando, ficar sendo gentil com a pessoa, tá? Então, camelar fica aí pra vocês. Vocês provavelmente, sei lá, procuram no tradutor, vocês não vão achar o que significa. Mas camelar é isso, você fica meio que paquerar, seduzir. Como é aquilo que eu disse? É um verbo, então é me gusta, e usa o verbo infinitivo. Me gustas tú, me gusta la guitarra, me gusta. Tá, basicamente, eu gosto da guitarra, do violão. Me gusta el reggae, me gustas tú. Me gusta reggae é o quê? O reggae, tá? Aquele estilo musical. Então, o reggae, ele gusta. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la Me gusta la canela. O que é canela? Canela mesmo. Então, canela, ella, então é me gusta. canela, me gustas tú. Me gusta el fuego. El fuego. Então, el fuego, provavelmente vocês já viram que significa fogo. Então, o fogo, então é ele, então é me gusta também. Me gustas tú. Me gusta menear. Me gusta menear é o quê? Menear é andar quase que correndo. É caminhar muito rapidamente, tá? Então, menear também é algo aí mais diferentinho, que também tem de vocabulário, que menear é andar depressa, andar quase correndo, andar muito rápido. Então, como é um verbo, então usou só o me gusta e botou o verbo infinitivo. Me gustas tú. Me gusta la Coruña. Me gusta la Coruña. Então, La Coruña é uma cidade, tá, gente? Então, é só isso. E como é a cidade La Coruña, é o quê? Ella, então é me gusta. Me gusta Malasaña, me gusta. Malasaña é a mesma coisa, é uma cidade. Então, eu gosto da cidade, então é ella, então é me gusta. Me gusta la castaña, me gustas tú.
Me gusta la castanha. O que é castanha? É castanha, tá? Tipo, castanha de pará, castanha de caju, castanha, tá? E é feminino também. Ella me gusta. Me gusta Guatemala. Me gusta Guatemala. O que é Guatemala? A gente já sabe que é o país, então Guatemala é la Guatemala. Então é ella, então é me gusta. Mesmo se fosse ele também, se a palavra fosse masculina. A gente sempre apresenta as mesmas conjugações para os sujeitos ele, ella e usted. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Então, basicamente, a música acabou aqui. Ele vai começar a repetir que horas são, meu coração, e ficar assim até o mundo acabar, tá? Então, observem que essa música foi boa, porque do nada ela usa música e usa o verbo gustar. Então, a gente vê bastante vocabulário e a gente vê como é o verbo gustar, tá? Então, o verbo gustar, ele vai acompanhar o que você gosta, tá? Então, se você gosta de coisa no plural, então a gente vai ter que o verbo gustar vai estar no plural. Tem aqui um exemplo muito bom, que é o da Anitta. Ó, me gusta, certo? Junte-se ao Prático Online Bootcamp e aprenda como Aqui, deixa eu ver se consigo botar aqui em espanhol. Every day, a mí me gusta. En cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like. Yeah, yeah, yeah. It's just what I like. Ó. A mí me gusta la mujer when they shake. Então, observem, a mim me gustan las mujeres. Então, eu gosto das mulheres quando elas dançam, tá? Quando elas balançam, né? Porque é shake. Então, observem que a mim, ou seja, para mim, observem que aquele mi ele tem acento porque é para mim, é o pronome oblíquo, tá? E ele me gustan las mujeres. O las mujeres é o que? Ellas. Enquanto a gente tem o sujeito ellas, o nosso verbo gustar, ele vai ser o quê? Terminado em R, então é ellos, ellas, ustedes. Então a gente tira o R e bota a N. Então, me gustan las mujeres. Tá? Essa música é muito boa também para mostrar essa situação, tá? O verbo gustar, ele não tá nem aí se é você que gosta, ele quer saber o que você gosta. Se você gosta das mulheres, então o verbo vai acompanhar essa pluralidade, tá, gente? Então é isso. Isso. O verbo camelar é flertar. É porque é paquerar, flertar. Gente, é que eu usei um vocabulário meio velho, né? Mas sim, é flertar, paquerar, tentar seduzir. É você basicamente ficar tentando instigar a pessoa, assim, sendo legal com ela, falando coisas bonitas, nessas brincadeiras aí da vida. Flertar, tá? Então, camelar é flertar e é algo muito usado que a gente tem. Tipo, é bem usual, tá? É coisa da vida social mesmo. Então, camelar é flertar, paquerar, seduzir, ok? Então, gente, eu quis passar mais essa questão porque precisa ser falado, né? Que o verbo gostar não é tão simples assim. Ok? Gente, eu perguntei se era para ter dúvida. Agora é o momento se vocês querem precisar suas dúvidas, tá? Nenhuma dúvida?
Pode falar, se você tem alguma coisa específica. É. Isso, obviamente, vai estar na atividade em algum momento, de alguma forma. Digo, tipo, para escrever, tipo, se vai vir, sei lá, as casas na frente, eu gosto das casas. Tipo, as casas da cidade. Então, você tem, tipo, não entende o jeito que o verbo gostar vai estar a partir disso? Saibam também, gente, que essa questão do verbo gostar, ele vai mudar por causa do me, tá? Então, isso existe quando a gente vai falar de mim. Ok? Me. Porque se a gente vai falar, ele gosta disso aqui, então beleza. Então, ele gosta de aviões. Então, vai ficar ele. Ai, meu Deus. Ele gosta los aviones. Então, beleza. Mas agora, essa questão do verbo gostar vai mudar com o me. Tá. Agora, se fosse o quê? As casas da cidade, que eu disse, né? Então seria las casas de la ciudad, certo? Las casas de la ciudad. Então, eu gosto das casas da cidade. Observem que tudo tá no plural. E as casas, elas são o quê? Elas se referem ao sujeito elas. Por quê? Vamos supor que a gente está falando dessas casas, que eu gosto muito da arquitetura aqui da cidade. E aí, quando eu vou falar de novo sobre as casas, eu pego e falo, elas têm um estilo gótico, por isso que eu gosto muito delas. Quando eu falar que elas têm um estilo gótico, você vai entender que são as casas, porque a gente já estava falando disso. Então, se a gente quer substituir as casas, a gente vai usar elas, certo? Porque são as casas, então são elas. Agora, se fosse, sei lá, os aviões, aí a gente substituiria pelo avios, porque a gente está falando que os aviões dessa guarda militar aqui são muito grandes, a gente fica assustada, e ia falar, e eles também são muito barulhentos. Quando a gente fala eles são muito barulhentos, você vai entender que a gente está falando dos aviões. Então é eles, porque tá no plural, e é ele e ela. Então, todo substantivo, ele vai ser ela ou ele em algum momento. Se vai pro plural, então fica eles e eles, tá? Então, a gente tem a padronização de como funcionam os verbos para verbos terminados em R, IR e ER, certo? Agora, aqui, vou mostrar para vocês. Agora, esse verbo me, ele vai acompanhar, verbo gostar, ele vai justamente acompanhar o que vem depois. Porque não importa aqui, ó, aqui tem conjugação. Porque não importa se você gosta. É você que gosta, beleza. Mas o verbo gostar, ele não tá nem aí. Ele quer saber o que você gosta. Porque a partir do que você gosta, o verbo vai mudar. Então, por exemplo, a gente tem que se fosse las casas, ou seja, as casas, a gente tem que seria o quê? Eles aqui, ó, eles. Então, o que a gente tem? A gente tira o AR, corta ele e bota a N, tá? Então, ficaria me gustan las casas de la ciudad. Porque eu gosto das casas. Observem que a gente só se importa com o que vem na frente do verbo gostar. Então, são as casas, então são eles. Se são eles, qual que é a conjugação que a gente tem? Tira o R e bota N. O verbo gostar vai ser conjugado de acordo com o sujeito que é aquilo que você gosta, tá? Agora, como eu disse também. Agora, se eu gostasse de você, como tá lá, a mim me gustas tu. Então, quando a gente tem o verbo gostar, ele é terminado em AR, e a gente tem o sujeito que? Tu. Quando a gente tem o sujeito tu, a gente tira o AR e bota a S. Então, é por isso que é me gustas tu. Agora, se eu falar me gusta usted, por que não tem o AS? Porque o verbo usted, o sujeito usted, ele admite somente um A. A gente tira o R e bota A. Então, seria me gustas tu, me gusta usted. Porque o gusta, ele vai mudar sobre aquilo que você gosta, tá? Então, quem é o sujeito de verdade?
aquilo que você gosta e não necessariamente você, tá? É basicamente isso. Deu para entender? Ok, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Nenhuma, nenhuma? Tem uma rapidinho. Na verdade, é uma dúvida bem besta, mas o verbo saber, né? O acento só vai acontecer quando tiver o verbo saber? É isso? Acento? Ah, nas palavras interrogativas? Isso. Sim. É só o saber mesmo. Talvez tenha outro, mas se ainda tem outro, ainda não descobri. Se eu descobrir, eu repasso. Mas as palavras interrogativas, elas só vão ter é, acento quando fazem uma pergunta, como eu já disse, porque são palavras interrogativas, elas fazem perguntas, quando elas estão acompanhadas de frases que exclamam alguma coisa que tem essa intensidade. Então, por exemplo, aquela frase que é bueno, você está feliz porque algo aconteceu, que bom que isso aconteceu. Agora, não vai ter nenhuma situação, porque, como eu disse, existem tipo, momentos que você vai falar, eu sou a pessoa quem te deu a vida. Quando a gente fala isso, a gente está afirmando algo. Afirmando não, a gente está perguntando algo. A gente está fazendo uma intensidade. Eu estou falando que eu te dei a vida. Eu posso falar falando isso muito séria, sabe? Isso é uma discussão. Então, nesse caso, não vai ter acento. Ou eu sou a pessoa quem te emprestou o carro. Então, não tenho nada de uma exclamação, uma animação por isso. Estou falando que eu te emprestei o carro. Nesse caso, não vai ter acento. Agora, se eu perguntar quem te emprestou o carro, aí tem acento. Porque eu estou fazendo uma pergunta, eu quero saber quem te emprestou o carro. Assim como vai acontecer com qual, quem, onde. Todas essas palavras, elas podem ser usadas em contextos normais, sem estar fazendo uma pergunta, sem estar fazendo essa animação. Agora, quando a gente faz uma pergunta, quando a gente está numa uma frase que tem essa animação, essa exclamação, e quando está ai meu Deus, a palavra interrogativa, ela está acompanhada pelo verbo saber antes dela, saber qual é a roupa, saber quem é aquela pessoa que está lá atrás, saber o que está acontecendo, e aí tem acento. Mas em qualquer outro caso que não seja esses três, não tem. Ok? Ok, obrigada. Ok, gente, então é isso. Se ninguém tem uma dúvida, então vocês podem zarpar. Tem bastante aula hoje.